Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Alegria estar aqui nessa manhã. Meu coração, eu faço coro à palavra do Alexandre, está radiante de ver uma igreja viva. Que coisa boa, pastor Adriano. Ver como os irmãos cantam, adoram a Deus e a gente se sente em casa com vocês. E eu vim aqui com o coração muito grato ao Senhor para poder trazer algumas mensagens para você. Claro, a principal dela é a mensagem bíblica, a gente vai falar sobre ela já já, mas eu quero agradecer o Jair. O Jair, eu acho que já é conhecido da igreja, né? Já vem aqui algumas vezes. Quando ele soube que eu estaria aqui perto, ele disse: você tem que ir lá conhecer o pastor Adriano, você tem que conhecer a igreja, e vocês têm que conversar, porque alguma coisa vai sair, e eu creio que Deus tem coisas lindas para fazer a partir do encontro desta manhã. A palavra do pastor Alexandre, eu acho que é uma palavra que os irmãos estão recebendo em primeira mão, que é o retorno da nossa Junta de Missões Mundiais para o Japão. A Junta de Missões Mundiais, meus irmãos, é uma das maiores juntas, provavelmente hoje a segunda maior junta de missionários do mundo. E Deus tem feito coisas lindas, esparramando a semente do Evangelho através desses milhares de missionários. Então acho que Deus trouxe você aqui, Alexandre, para conectar com o pastor Adriano e com essa comunidade linda, para que Deus mostre aquilo que a gente vai fazer. Agora eu queria pedir ajuda, alguém vai poder me ajudar já já? Porque antes de nós lermos o texto sagrado, eu queria dar um presente para vocês. Eu acho que eu fui tímido, eu não sabia que eu encontraria tantos irmãos aqui. Mas deixa eu te contar o que é essa missão. Chama Touch Peace, toque de paz, ou toque na paz. Essa missão, olha que coisa linda, é a primeira missão em todo o mundo que oferece gratuitamente um conselheiro de bolso 24 horas por dia em áudio e vídeo. Então, nesse momento, nós temos algumas pessoas que estão lá no Brasil, agora eles já estão quase indo dormir, né? Para o culto amanhã de manhã. Mas vão ficar acordados algumas dezenas de pessoas para atender aqueles que precisam abrir o coração. Agora, para tudo e pensa comigo. Quantas vezes você, no silêncio do teu quarto, você queria alguém para abrir o coração e você não tinha? Quantas vezes você estava com o coração doído, ferido, e você queria alguém para poder falar aquilo que talvez você nunca disse para ninguém, e você não tinha? Agora você tem. Chama Touch Peace. E eu queria então pedir ajuda, não sei, pastor Adriano, quem poderia me ajudar? Aqui você vai receber então esse marca-páginas, e você, quem sabe, vai poder usar. Eu vou ficar com um só, pronto, só umzinho. Você vai receber esse marca-página. Aqui você tem um QR Code. Você vai poder escanear e automaticamente você baixa o aplicativo aí no seu celular. E eu queria estimular que você faça isso hoje. Você baixa aí no seu, porque você vai ter agora no seu celular um conselheiro que vai estar com você 24 horas por dia. E é linda a experiência daquilo que Deus está fazendo. É lindo. Nós estamos recebendo centenas e centenas de chamadas todos os dias. Chamadas de 1 hora, 2 horas, 4 horas. Mas eu queria contar um testemunho de tantos outros que eu poderia contar. Uma senhora lá no Rio de Janeiro, ela tinha ido para a beira da linha do trem, num lugar onde as pessoas tradicionalmente escolhem para tirar a sua vida. Elas escolhem morrer ali. Ela tinha desistido da vida. E ela senta ali e espera o próximo trem. Nesse momento o telefone dela toca. É a irmã dela, que não está sabendo de nada. A irmã dela que vive em Portugal. E liga para ela. Como ela fica surpresa com a ligação da irmã, ela começa a chorar. E ela conta então para a irmã a loucura que ela estava prestes a fazer. A irmã conversa com ela, entra em desespero porque está tão longe. E diz: por favor, baixe agora, junto comigo, esse aplicativo. A irmã sabia da Touch Peace. E ela baixou.
E naquele mesmo dia, ela fez uma chamada. E a nossa atendente recebeu essa senhora, conversou durante horas, porque ela tinha muito a dizer. Ela tinha dramas do coração, ela tinha fissuras do passado, ela tinha mágoas, ela tinha que perdoar pessoas. E ela achava-se a pior pessoa de todo mundo. E ela então pôde naquele dia chegar ao conhecimento de Jesus, entregou a sua vida para Jesus e começou uma história linda e nova. Eu queria dizer que esse aplicativo ele é para você, um presentaço que eu trago para você. Mas ele não é só para você, é para você dividir com as pessoas que você conhece, da sua vizinhança, do seu trabalho, as pessoas que você convive na escola, não sei. Enfim, vamos distribuir isso. Pastor Adriano, se precisar, a gente manda fazer mais aqui mesmo, aos milhares, e essa pode ser uma ferramenta da igreja para a gente distribuir. Eu vindo de Tóquio agora, tinha 3 brasileiros, acho que 2 ou 3, né? Eu não identifiquei se todos falavam 3. E eu fui lá e entreguei um para cada uma delas. E ontem, nós estávamos saindo do aeroporto, eu, o pastor Alexandre e o Jonas, e uma japonesa sentou do meu lado, não falava, eu não falo nada de japonês, ela não falava nada de português, ela falava um pouquinho de inglês. Então a gente achou um jeito de falar pelo aplicativo. E eu queria tanto ter tido um desse aqui em japonês. Eu não tenho. A gente só tem em português. E agora nós estamos na Filipinas, instalando uma base para o mandarim. Adriano, eu vou deixar um desafio para você e para a igreja de oração. Vamos orar. Quem sabe, né, pastor Alexandre? Uma boa parceria, a gente comece 24 horas por dia a Touch Peace em japonês. Para que a gente espalhe para o Japão todo. E para a diáspora enorme de japoneses espalhados pelo mundo todo, que vão poder ouvir uma palavra de aconchego, de carinho. Amém? Amém? Então guarda, eu não vou ficar com nenhum, pastor Adriano. Toma, esse aqui é seu, ó. Deixa eu ir aqui, ó. Porque eu quero que a gente distribua tudo e que não sobre nada. Bom, mais uma vez, o Jair está lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando ao vivo. Quero mandar um abraço para ele, não sei onde que está a câmera. Jair, um beijão no seu coração. Isso aqui? Aqui, Jair, beijo no coração. Obrigado por me conectar com o pastor Adriano. Já estou impactado aqui, ele foi tão cortês nos receber ali na estação de metrô. Irmãos queridos, nós viemos aqui para cultuar, para adorar a Deus, para falar do nosso coração, aquilo que está cheio para o nosso Deus. Eu cheguei aqui e vi um testemunho lindo de uma irmã que estava falando daquilo que está o coração dela cheio de gratidão pelo que Deus está fazendo. Acho que foi a irmã, não foi? Isso mesmo. Então, nós já estamos aqui para isso. Mas Deus também marca este encontro conosco nesta manhã, porque Ele também tem algo para dizer para cada um de nós. Nós falamos para Deus, cantando, orando, dando testemunhos, mas Deus também fala com a gente. E Ele fala com a gente através da sua palavra. E nós vamos justamente fazer isso agora. Eu queria convidar você, que pode naturalmente, ficar de pé. E nós vamos ler o texto sagrado que encontra em 2 Timóteo. E se você tem a Bíblia e pode abri-la fisicamente ou digital, faça isso. E se quiser dividir com quem está ao seu lado, não sei se ela vai ser projetada também. Mas em 2 Timóteo nós temos um texto lindo, com toda a palavra de Deus é lindíssima e preciosíssima. E o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto quando ele estava preso. Paulo estava preso em Roma, na sua 2ª prisão, e ele estava chegando ao final da sua vida, e ele sabia disso. Portanto, você imagina o que é a emoção de alguém que escreve um texto, sabendo que a sua vida está chegando ao fim. Existem particularidades nesse texto. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, que ele está preparando para assumir o seu lugar, nessa condição de preso e preso que está quase morrendo. É nesse contexto que nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e eu quero ler com você tão somente o verso 7, que assim diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem essa versão que é a minha? Se você tem, vamos ler juntos? Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Vamos falar com Deus mais uma vez em oração? Então feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai celestial, Deus de amor, nós nos curvamos ante a tua face, de poder, de graça e misericórdia nesta manhã. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e que nós somos tão pequeninos. E por isso, ó Pai, temos sede de ouvir a tua voz e tão somente ela, Pai. Por isso agora, aquiete o nosso coração, a nossa mente e tenha liberdade, Pai, para falar a cada um de nós com poder e com graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pode tomar o seu lugar, por gentileza. É interessante que o apóstolo Paulo escreve essa carta, como eu disse, ao jovem Timóteo. E como eu disse, alguém que está escrevendo um texto, uma carta, mandando uma mensagem, ou um diálogo que seja com alguém que ele sabe que talvez não vai poder vê-lo muitas outras vezes mais, porque ele está partindo, ele está indo embora. Paulo tinha consciência plena que ele iria morrer e em breve. Ele sabia das ameaças de morte que estava ao seu redor. E de fato isso acontece muito pouco depois, quando Paulo então, ele é decapitado. E Paulo só não é crucificado porque ele era um cidadão romano. E os romanos não poderiam ser crucificados, senão ele teria sido. Que era uma das mortes mais requintadas da época, de forma cruel. As pessoas que se opunham às autoridades eram levados à cruz, o que aconteceu com o nosso Senhor. Então o coração do apóstolo Paulo estava permeado de sentimentos. Não era uma carta simples e qualquer, não era só mais uma carta, mas era a carta. Não era só mais um conselho, mas era o conselho. Porque ele sabia que não poderia ter muitas outras chances e oportunidades de falar com Timóteo, o jovem Timóteo, um jovem que ele mesmo preparou, cunhou, estava dando a estrada pavimentada para que ele seguisse o ministério que ele começara, e que o apóstolo Paulo sabia que não poderia terminar, mas que Timóteo poderia seguir por muitos anos ainda. Então as palavras que o apóstolo Paulo estava escrevendo eram palavras preciosíssimas, caríssimas, palavras profundas, como se um pai estivesse aconselhando o seu filho. Assim Paulo estava escrevendo a Timóteo, e ele escolhera as palavras mais preciosas, mais profundas, com significados que eram compatíveis à sua própria vida, para que Timóteo pudesse seguir a sua trajetória. E como o texto bíblico ele é rico, é maravilhoso, porque ele é a própria expressão do nosso Deus. Quando lemos a palavra de Deus, estamos ouvindo a voz dos lábios do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquilo que Paulo escreveu a Timóteo é tão vivo que serve de maneira perfeita para mim e para você nessa manhã. Então, quando nós lermos agora mais uma vez esse texto e vamos tentar dissecá-lo em 3 partes, vamos dividir em 3 partes esse verso 7 do capítulo 4. Eu queria que você ouvisse como se fosse de fato assim, Deus sussurrando para você, com o seu nome, para a sua realidade, para a sua vida, para a sua história, para os teus dilemas, para as tuas dúvidas, para os teus sonhos, para os teus projetos, para o íntimo de cada um de nós. Assim devemos ler esse texto. Mas vamos tentar então entender um pouquinho mais, e eu queria para tanto fazer uma proposta que a reflexão dessa manhã pudesse ter um tema, e esse tema poderia ser mais ou menos assim, na corrida da fé. Na corrida da fé. É isso que Paulo está tentando fazer. Paulo está tendo uma corrida, e a corrida dele é uma corrida de fé. E o que nós estamos nos propondo hoje também é isto. Talvez você esteja no início da sua corrida da fé, talvez numa fé bem embrionária, talvez uma fé que você acha que é pequena, mas você está nessa corrida da fé.
E à medida que você vem à igreja, que lê o texto bíblico, que ora, que participa da comunhão da igreja, você está caminhando e correndo a mesma corrida que o apóstolo Paulo, Timóteo e tantos outros correram também. Portanto, Paulo vai dizer a Timóteo, na corrida da fé, em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo: escolha a melhor parte. É assim que diz, exatamente isso. Quando Paulo diz: combati o bom combate. Perceba que ele usa aqui o artigo o, para dizer claramente que ele escolhe e escolheu cuidadosamente aquilo que valia a pena. Paulo foi seletivo. Com isso, Paulo deixa uma mensagem para Timóteo, mas também para mim, para você e para cada um de nós, que existem combates que não valem a pena. Quando ele diz combati o bom combate, Paulo naturalmente está dizendo para Timóteo: Timóteo, preste atenção. Mas preste muita atenção o que este velho está dizendo para você mais jovem. Que tem lutas, tem pelejas que não valem a pena. Que tem combates que não valem a pena. E por isso Paulo, na sua experiência e na sua sabedoria espiritual, ele sabia ser seletivo e escolher só aquilo que vale a pena. Por isso ele diz: eu combati o bom combate. Os que não eram bons, eu sequer gastei o meu tempo, a minha energia. Aqueles combates, eles não me servem, porque isso só vai minar a minha energia e o tempo que é tão precioso de uma vida tão curta. Mas parece que Neemias teve a mesma compreensão. Neemias, lá no capítulo 6, a gente lendo esse texto preciosíssimo, a gente vai perceber que ele estava encontrando algumas adversidades. Diz o texto que Sambalate e Tobias queria desfocar o alvo de Neemias, que era a reconstrução dos muros. E Neemias, então, sabendo exatamente priorizar aquilo que vale a pena ser priorizado, combater o combate que de fato vale a pena ser combatido, ele diz assim: olha, vou mandar um recado para Sambalate e para Tobias, diga a eles que eu não tenho tempo para eles. Muitas vezes existem circunstâncias que nos chamam para lutas, para conversas, para combates, que vão gastar o meu e o seu tempo naquilo que definitivamente não vale a pena. Mas é interessante que no próprio texto bíblico encontramos tantas e tantas outras pessoas e personagens bíblicos com a mesma sabedoria de Paulo, souberam priorizar aquilo que vale a pena. Por exemplo, nós sabemos bem de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, e nós vamos lembrar agora com muita precisão daquele momento extraordinário quando Jesus vai visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro, que quando Jesus chega lá, senta-se, e Marta começa a correr de um lado para o outro, para preparar uma coisa para outra, mas Maria então dedica o melhor tempo aos pés de Jesus. Marta fica inquieta e pede para Jesus disciplinar a Maria, que estava à toa, que não estava fazendo nada, bonitona, eu aqui trabalhando, lavando a louça, preparando a comida, preparando um sushi, um sashimi, sei lá o que mais. Que nada, vocês estão comendo churrasco mesmo aqui nessa igreja, fala a verdade. E de repente está lá Maria, de boa, só ouvindo as conversas de Jesus. Jesus diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Significa dizer que Maria sabia priorizar aquilo que de fato vale a pena. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, na vida você vai ter um monte de roubadores de tempo, pessoas que vão te chamar para aquilo que não vale a pena, convites que são verdadeiras furadas. Sai fora, Timóteo, pula fora, fica naquilo que vale a pena. Aqui você vai receber um monte de convite,
Você vai receber convite para festas, para balada, para coisa errada, mas tem um convite que você vai dizer assim: esse vale a pena. Por exemplo, estar aqui nessa manhã vale muito a pena, porque a palavra de Deus diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias. Então, quer uma coisa que tem sabor, que é maravilhosa, é estar na presença do Deus Criador. E Paulo está dizendo a Timóteo: na corrida da fé, escolha sempre, Timóteo, a melhor parte. Em segundo lugar, na corrida da fé, diz Paulo a Timóteo: conclua a missão. É quando ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira. É interessante, você sabe que aqui no Novo Testamento a palavra, o texto foi escrito originalmente em grego. E essa palavra aqui, carreira, no original que foi escrito é dromos. Dromos significa pista de corrida, pastor Adriano. E tem uma particularidade interessante em pistas de corrida. Eu não sei aqui quem gosta de Jogos Olímpicos, eu particularmente gosto e gosto muito. Aliás, eu estou muito feliz de estar aqui no Japão, porque eu aprendi a contar em japonês desde pequenininho. Você sabia? Pois fique sabendo. Porque eu fui aluno de judô desde pequenininho. E lá no judô a gente tudo conta em japonês. Então eu não sabia nem contar direito em português, mas em japonês eu já sabia. É desse jeito. Mas eu gosto, na verdade, de Jogos Olímpicos, não só pelo judô, mas pelas corridas. E uma das corridas que eu gosto de ver são aquelas corridas de maior percurso. É bacana de 100 metros, 200 metros, mas eu gosto daquelas de 42 quilômetros, que é uma maratona, não é isso? E nas Olimpíadas você tem tudo isso. E na maratona você tem, como nas outras corridas, a particularidade de ter a linha de saída, que é a largada, e também tem a linha de chegada, para saber exatamente quem ganhou e quem não ganhou. E essa palavra, pista de corrida, é justamente a palavra dromos, que Paulo cuidadosamente tira lá das palavras gregas para dizer a Timóteo, para que ele entendesse que na vida cristã tem começo, mas tem fim. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo é o seguinte: Timóteo, preste atenção, porque na vida cristã vai ter muita gente que vai se alegrar em começar. Os crentes que a gente chama crente Coca-Cola, cheio de gás, que começa, quer acontecer, quer trabalhar, quer servir. Conta comigo, pastor, eu estou aqui, mas depois vai esfriando, vai diminuindo, o gás vai acabando. E cadê o irmão? Cadê o povo? Cadê o culto? Cadê a turma? Foi diminuindo, se frustrou, se decepcionou, se magoou. É mimimi daqui, é mimimi de lá, porque a palavra eu não gostei, porque não me visitou, porque não lembrou do meu aniversário, porque isso, porque aquilo outro, e agora eu estou chateado com o pastor Adriano, porque está usando esse blaze azul, por que não usa preto, porque tem barba branca, por que não é preta, e aí a gente fica achando desculpa para desistir da nossa caminhada, e esquecemos que nós não somos feitos de meios, mas nós somos feitos de propósito, e o nosso alvo tem que estar na chegada. É lá onde Cristo Jesus nos espera, de braços abertos, com mãos marcadas pelos cravos, que Ele mesmo se entregou por mim, por você. É lá, e para lá, e só para lá que eu olho, é para Cristo. Paulo está dizendo a Timóteo, preste atenção, complete essa carreira, pelo amor de Deus, não sejam aqueles que param no meio, vai no final, paga o preço do ministério, sofra as marcas de Cristo, mas termine, porque nós fomos chamados não para começar o Evangelho, a boa caminhada do Evangelho, mas para concluí-la. É para isso que Deus nos chamou. Ah, quantos irmãos que se batizaram comigo, quantos foram discipulados no mesmo tempo que eu fui, mas desistiram do Evangelho. E muitos, poderia contar aqui, pagaram
um alto preço por estar longe do aconchego da casa do Pai. Não faça isso. Conclua a caminhada que o Senhor te chamou. E em terceiro e último lugar, na corrida da fé, nós precisamos guardar a fé. É isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que seria guardar a fé? Nós poderíamos entender de duas formas, e as duas estão corretas. O apóstolo Paulo pode estar dizendo, e certamente ele diz muito disto para Timóteo: guarde a fé, significa guarde as sagradas letras, guarde a palavra de Deus imaculada como ela é, não ponha nem nada a mais, nem tire nem um pouquinho, exatamente integral como ela é, guarde ela no seu coração. É o que o salmista vai dizer lá no verso 11 do Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho que guardar a palavra, e para isso eu tenho que ler a palavra. Eu tenho aqui, interessante, e não foi por acaso, mas eu tenho aqui um cartão de leitura da Bíblia para todo ano. E todo ano eu tenho esse cartãozinho. Esse ano eu estou atrasado, irmão, já era para ter terminado em dezembro, não acabei. Por isso que eu trouxe na viagem, que eu estou lendo, que eu me atrapalhei na leitura, mas eu vou terminar já já. E aí eu vou pagar a dívida esse ano, que eu vou tentar ler em menos de um ano desse ano. Eu tenho que ler a Bíblia todo ano. E eu tenho que ler a Bíblia para mim. Eu não posso ler a Bíblia só quando eu vou pregar para os irmãos. Eu tenho que ter o meu encontro com o Pai e ouvir o que Ele tem para dizer para mim. Porque é lendo e guardando as Sagradas Escrituras que eu vou me desviar dos erros, que eu vou ver como a minha alma longe de Deus é feia, que as minhas palavras precisam ser aperfeiçoadas diante da palavra do meu Senhor. É lendo a palavra de Deus que Ele me ensina como eu trato a minha esposa. É lendo a palavra de Deus que eu aprendo como eu trato os meus filhos. É lendo a palavra de Deus que eu aprendo como eu devo perdoar os meus irmãos. É lendo a palavra de Deus que eu sei que eu sou um bichinho de Jacó, pequenininho assim, e que eu não tenho valor nenhum se eu estiver longe de Deus. É lendo a palavra de Deus que eu percebo que esta vida é curta, é como o vapor que sai da chaleira. Lá Tiago vai declarar isso. É lendo a palavra de Deus que eu percebo que a palavra de Deus é bússola e ela é orientação para a minha vida. É lendo a palavra de Deus que eu descubro o manual perfeito da minha existência. E por isso Paulo diz: guarde a fé, guarde as sagradas letras. Mas também pode significar guardar a fé, guardar o primeiro amor. Ah, meus irmãos, eu não sei se você lembra, eu lembro e lembro bem, como se hoje fosse, lá no templo da primeira igreja batista em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tem gente aqui do Rio de Janeiro? Quem nasceu no Rio de Janeiro? Deixa eu ver. Ninguém, gente. Agora, quem nasceu em São Paulo? Deixa eu ver. Ah, desculpa, isso mesmo. Eu estava lá no templo da primeira igreja, e o pastor Edgar Barreto Antunes era o pastor que pregava naquela manhã, e aquela palavra de Deus entrou, mas entrou tão forte no meu coração. Eu estava acostumado, nós estamos agora em época de carnaval no Brasil, e eu desfilava na Beija-Flor de Nilópolis. Eu estudava exatamente no colégio que fica ao lado da escola de samba. Eu saía da escola, e ia para a escola de samba. Na época de ensaio, os meus amiguinhos, mais da metade deles foram mortos pelo tráfico, e muitos na minha frente. Eu vim desse lugar. A minha vida era uma vida que estava pronta para ser ceifada pelo tráfico. É de lá que eu vim. E eu entro naquele lugar e ouço a palavra de Deus, e ela entra forte no meu coração, e eu começo a chorar. E eu não sabia porque eu estava chorando, mas eu sabia que existia algo diferente acontecendo naquela manhã. E quando o pastor lá na frente falou: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu não sabia o que era aceitar Jesus, mas eu sabia que eu tinha que abraçar alguém, porque alguém tinha que enxugar aquelas lágrimas. E eu corri lá e abracei o pastor. E o pastor queria que eu saísse dele, porque ele queria receber outro, e eu abracei o pastor e eu não largava. E a irmã vinha me tirar do pastor e eu não soltei. Eu falei: eu não largo desse homem de jeito nenhum. E depois de uns 5 domingos que ele fazia o mesmo apelo, eu ia na frente, a irmã sentou do meu lado e falou assim: você aceitou Jesus? Eu falei: aceitei.
Ele falou, por que você volta na frente para poder todo mundo saber que eu aceitei Jesus? Ele falou, a gente já sabe. Não precisa mais voltar aqui na frente. Mas até hoje, quando alguém faz um apelo, a minha vontade, pastor Adriano, é ir lá e abraçar o pastor que está fazendo o apelo. Para que todo mundo saiba que eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu lembro desse dia. Faz muitos anos, mas eu lembro dele. Mas depois daquele dia, o meu coração se magoou muito. Quantas pessoas que seguiam e serviam a Cristo comigo me feriram? Quantos pastores me decepcionaram? Quantos colegas que caminharam comigo me traíram? E o meu coração foi ficando triste, magoado. E se eu não tivesse a certeza do Deus que eu sirvo, eu teria largado o Evangelho. Eu teria perdido a alegria da salvação. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, preste atenção nessa caminhada da fé, você vai se frustrar. Tem gente que vai te magoar. Tem líder que vai cair, você vai achar que tem que cair junto. Aquela pessoa que você mais confiava lá na igreja vai ser aquela que vai te decepcionar. Preste atenção, Timóteo, isso vai acontecer. Mas eu vou te dar um conselho, Timóteo. Faça como eu estou fazendo. Eu estou morrendo, mas eu guardei o primeiro amor. Eu guardei a fé. Disse que a mãe estava cozinhando. E nessa casa era mais ou menos assim. Ela estava cozinhando, ela tem 2 filhos. E diz a história que os filhos estavam brincando no quintal. Nada mais normal do que isso. E a mãe, como boa mãe, ela estava um olho na comida e o outro olho nos filhos. Mas ela distrai, vai fazer um tempero aqui, outra acolá, de repente ela só ouve o grito. Porque uma criança pegou uma pedra e tracou na cabeça da outra. Um irmão, então, tacou a pedra na cabeça do outro irmão. E abriu, então, uma fissura e começou a sangrar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Mãe. Então, todo mundo que é mãe é desesperado, você sabe disso. A mãe, desesperadamente, pega o seu filho e sai às pressas para o posto de saúde mais perto. Quando chega lá, encontrou um médico experiente. O médico experiente que cuidava de crianças, ele tinha um chocolate no bolso. E todo médico experiente, ele sabe o seguinte: nessas horas você tira a mãe de perto, que a mãe só atrapalha. Ele bota a mãe para um lado e fica só com a criança e tem um papo honesto com a criança. Falou assim: ó, você está querendo ir embora daqui, não está, meu filho? Eu estou, tio. Falei assim, o médico disse, eu também estou. Então vamos fazer o seguinte: eu te dou um chocolate, você fica quietinho, eu faço o meu serviço, você vai embora e eu também, tá bom, tio? Tá bom, tio. Mas estava doendo para danar. Ele deu o chocolate, o menino começa a comer, só que o menino amava chocolate. Mas ele gostava tanto de chocolate que ele esqueceu da dor. O médico terminou o serviço. E o médico disse para ele assim: tá vendo? Já terminei. E você nem percebeu? Obrigado, tio. Obrigado, tio. Estava doendo mesmo. Só que o médico, quando vai mandando a criança embora, percebe que a criança comeu só metade do chocolate. E o médico era mineiro. E lá em Minas a gente fala assim, uai. Você sabia disso? Uai só. Aí ele falou assim, uai, você não gosta de chocolate? E o menino disse, eu gosto, tio. Gosto muito. E por que você comeu só metade do chocolate? É porque eu deixei outra metade para o meu irmão. Uai, mas não foi o seu irmão que tacou a pedra na sua cabeça? Foi, tio, mas ele ainda é meu irmão. Está entendendo? Tem gente que vai tacar pedra em você. E sabe quem consegue tacar pedra em você? Só quem está pertinho. Só os irmãos conseguem machucar os outros irmãos. E ao invés de você passar a não falar com ele, sentar longe dele, pega um pedaço de chocolate e diz assim, olha, está doendo, viu? Mas eu trouxe um chocolate para você, porque você é meu irmão. Eu preciso guardar a fé. Mas para guardar a fé eu preciso aprender a perdoar, a limpar o meu coração.
a estar diante de Deus na mesma condição que eu estou diante dos meus irmãos. A Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu não falo a verdade. Como poderei amar a quem eu não vi e não amar aquele a quem eu posso ver? Significa que na corrida da fé, meus irmãos, eu preciso combater o bom combate. Eu preciso acabar a carreira, mas eu preciso guardar a fé, porque é ela que vai me levar até os pés da cruz. É a minha fé que vai me levar até a presença do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu preciso guardá-la imaculada. Eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria mais uma vez te dar a oportunidade de orar. Feche os seus olhos agora, para que nada tire a sua atenção. Feche os seus olhos. E eu queria fazer uma pergunta para você. Em que estágio você está da sua corrida da fé? Você está pertinho do Senhor, sentindo os prazeres da presença do seu Criador? Ou você sente que algo te afastou de Deus? Talvez as circunstâncias, os problemas, as decepções, as traições, aquilo que você esperava e não recebeu, ou aquilo que você não esperava e recebeu. E talvez você nessa manhã diga: olha, eu estou aqui, mas o meu coração não está tão conectado com Deus como estava um dia. E você tem a oportunidade dessa manhã de dizer para Deus, dizer: Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Talvez você vai ter que perdoar o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, seus filhos, um parente, um irmão aqui da igreja. Talvez você vai ter que liberar perdão até para quem nem vivo está mais. Mas isso é possível. Você precisa limpar o seu coração para estar na presença de Deus, de maneira plena e completa. Nem mesmo a oferta, diz o texto sagrado, é aceita se eu não estiver com meu coração limpo diante do Pai. É guardar a fé genuína como no primeiro amor. Se você sente algo que precisa ser ajustado aí no seu coração, para você estar mais pertinho de Deus, para você se conectar com o Pai, nós vamos orar agora e vamos fazer isso juntos, mesmo assentadinho onde você está. Se você quer orar comigo, sentadinho mesmo, levanta a sua mão dizendo: eu quero orar, pastor, porque eu tenho algo a fazer. Amém. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe, Deus te abençoe também, lá atrás, Deus abençoe, aqui no meio, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a mão, cada um de vocês, Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus de amor, nós nos curvamos ante a Tua face de poder nesta manhã, reconhecendo que somos tão pequeninos e que dependemos do Senhor para tudo. Até o ar que temos é o Senhor que dá. O fôlego da vida vem do Senhor mesmo. A fé é o Senhor que põe no nosso coração. E nós pedimos, Pai, que o Senhor não permita que esta fé se dissipe. Não permita, Deus, que as decepções, as mágoas, frustrações, traições, as fissuras, as pedradas nos afaste do Senhor, Pai. Por isso agora, Deus, nos permita tomar uma decisão. Porque perdoar é decisão, Pai, é escolha. Nos ajude a tomar essa decisão de perdoar aqueles que nos feriram, Pai. Para que o coração de cada um de nós seja limpo pelo Teu Espírito Santo. E que a gente esteja pleno diante do Senhor para adorá-lo, glorificá-lo, segui-lo, servi-lo fielmente, Pai. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que assim seja na nossa vida também.
Agora, Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Tome a vida de cada um deles, dos seus familiares. E eu rogo, Pai, que o Senhor os abençoe grande, rica e poderosamente. Mas de maneira especial, Pai, aqueles que levantaram suas mãos, que tomam decisão nesta manhã. Ó Pai, eu peço uma bênção muito escolhida, selecionada, Pai, do Senhor, sobre a vida destes, Pai. Faça uma obra linda, especialíssima, que o Teu poder possa se manifestar na vida deles, e que ainda neste dia, nesta semana, nos dias que se correm, eles possam perceber a leveza, Pai, de ter um coração purificado pelo Teu Espírito, e de estar diante do Senhor completamente. Tome essas vidas, eu te peço, e oro assim no nome precioso e bondoso de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos. Um abraço muito especial a cada um de vocês. Pastor Adriano, mais uma vez o meu carinho, meu mais alto respeito. Falo isso aqui em nome dos meus colegas também, de nos receber aqui nessa manhã. Que o Senhor siga abençoando poderosamente a vida de vocês e dessa igreja, e que quando a gente voltar aqui, né, não está cabendo aqui mais não. Vocês vão arrumar outro lugar, ou mais culto, porque os irmãos vão florescer para a glória de Deus. Deus abençoe. Obrigado.